Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Itaque, eu sou gerente de projeto da Datamétrica. E nesse vídeo, nós vamos trabalhar as boas práticas para o trabalho de entrevistas de pesquisa. Esse é um vídeo básico de treinamento e que é implementado para todos os entrevistadores em todos os projetos que a Datamétrica inicia. Nesse treinamento, nós vamos passar por algumas orientações que vão servir como base, né, para o trabalho de todo entrevistador. Seja essas entrevistas realizadas por meio de telefone, seja essas entrevistas realizadas em encontro face a face. Tá? Na nossa agenda de discussão, né, de conversa desse vídeo, então nós vamos falar um pouco sobre algumas características para um bom entrevistador, quais são as habilidades e competências que a gente espera de vocês para a realização desse trabalho, algumas sugestões de processos para seleção e abordagem de entrevistados, alguns cuidados que devem ser tomados durante a realização de entrevistas e, por fim, a gente faz nosso encerramento da nossa conversa. Bom, para iniciar, o que é que a gente espera como características de um bom entrevistador? É bom começar falando que um entrevistador ele não precisa ter o conhecimento sobre todos os temas do mundo. Não faz parte do trabalho do entrevistador explicar, dar aulas para o entrevistado sobre o assunto que ele está tratando. O entrevistador ele tem que ser bom naquilo que realmente lhe compete, que é saber coletar bons dados de forma precisa e eficiente. Então, muitas vezes, a gente encontra pessoas que estão iniciando no trabalho de entrevista, né, com essa função de entrevistador, e que se sentem desconfortáveis porque vão fazer uma pesquisa sobre um tema que não conhecem, ou que não se sente familiarizado, que não se sente confortável. Não é essa a habilidade que a gente espera. O que a gente realmente quer de vocês é a capacidade de conseguir extrair do nosso entrevistado os dados mais precisos possíveis. E justamente para isso, a gente elenca algumas habilidades ou algumas características que a gente considera fundamentais. Tá? Primeiro de tudo, a neutralidade. O entrevistador ele tem que ser neutro na sua abordagem com o entrevistado. E essa neutralidade, ela tem que ser capaz de não influenciar a resposta. Muitas vezes a gente faz de forma sem que perceba, né, que a gente termina influenciando o nosso entrevistado. Pode ser pela maneira como a gente realiza as perguntas, pode ser por meio de alguma expressão facial, por algum comportamento que a gente faça. Então, a gente tem que entender que a opinião de cada um é única e que não cabe a nós, por mais que tenhamos a nossa opinião sobre o tema que está sendo discutido, repassar ou influenciar ou comentar ou debater com o entrevistado as suas respostas, tá? Segundo ponto é a clareza na transmissão das perguntas. É, é óbvio que a gente espera que nosso entrevistado ele tenha uma boa dicção, que ele saiba falar português de forma correta, mas que também ele tenha um tom de voz que transmita segurança. E isso muitas vezes vem de um ritmo de pergunta, de conversa, de diálogo, que vai acalmar e que vai conduzir o processo de entrevista durante o tempo de sua realização. Então, esse processo de dar ritmo ao diálogo, à conversa, à entrevista, ele pode ser melhorado, ele pode ser desenvolvido à medida que você se sinta confortável com as perguntas que você está fazendo, à medida que você conhece o instrumento que você está trabalhando. Então, busquem desenvolver isso, treinar o seu ritmo de voz, ler as perguntas várias vezes antes de realizá-las, para que vocês consigam dar o tempo adequado para a entrevista. Um processo conduzido de forma muito rápida, leituras muito rápidas das perguntas, pode gerar desconforto ao entrevistado. Da mesma forma que um processo de condução muito lento pode fazer com que a pessoa se sinta irritada e termine abandonando a entrevista no meio. Então, treinem, exercitem para que vocês consigam ter uma entonação adequada e consigam ter um ritmo adequado para a condução das entrevistas. O terceiro ponto que para a gente é fundamental é o respeito à padronização. Todas as perguntas, elas são planejadas, elas são desenvolvidas utilizando metodologias que buscam atender os objetivos de cada estudo. As perguntas, elas não nascem do nada. Então, é importante que o processo de realização dessas perguntas, da mesma forma que a leitura das alternativas de resposta, sigam exatamente aquilo que foi redigido no questionário. Se eu tiver 20 entrevistadores e cada um deles achar que pode mudar a pergunta e ler ou interpretar ou reproduzir a pergunta da maneira que ele considera mais fácil de ser entendido, eu vou ter 20 pesquisas diferentes.
Então, é fundamental que a gente respeite essa estrutura. É justamente por conta disso que muitos projetos possuem pré-testes, né? Que são formas de você realizar um pequeno conjunto de entrevistas e entender se aquelas perguntas que foram formuladas estão sendo compreendidas pelo entrevistado. Então, uma vez que a gente vai a campo com um questionário final de uma pesquisa, seja ela telefônica, seja face a face, nós devemos respeitar na íntegra o formato das perguntas e a leitura das alternativas de resposta. Tá? Um quarto ponto para a gente também importante é a comunicabilidade. É você saber falar bem, com clareza, como a gente já falou, mas também saber ouvir. Lembrem-se que o nosso papel é coletar dados. Então, realizar perguntas e saber captar as respostas é algo importante. Às vezes, o nosso entrevistado ele pode ter um pouco mais de dificuldade de expressar a sua opinião, de dizer aquilo que pensa ou de enquadrar a sua resposta entre as alternativas que foram expostas. Então, a gente tem que saber entender, ouvir e, às vezes, até requestionar ele sobre as perguntas, sobre as opções que ele está listando, sobre a resposta que ele está dando. Existe uma diferença entre você escutar a pessoa e, de repente, perder a condução da entrevista, tá? Lembrem-se que são vocês que conduzem o processo. Então, se você começar a deixar o entrevistado falar demais, querer dar uma pequena palestra para cada resposta que ele dá, justificar demais a opinião dele, isso pode fazer com que a entrevista dure muito mais do que o necessário, o que é ruim para todo mundo. Então, lembrem-se de processo de condução, vai estar na mão de vocês têm que saber falar de forma clara, saber ouvir de forma precisa, mas mantendo o ritmo e a condução da entrevista, tá? A honestidade também é um fator fundamental, tá? Existem temas que podem ser desconfortáveis para algumas pessoas, então a gente tem que deixar claro para isso quando é necessário, quando a pesquisa nos traz esse ponto. Outra questão é nós que estamos contratando vocês termos a convicção de que as entrevistas foram realizadas na íntegra, né? Que não houve perguntas que foram não feitas ou muito menos fraudes no processo de realização das entrevistas. Então, o entrevistador ele tem que ser honesto no seu trabalho para com a data métrica e no seu trabalho para com os entrevistados. E um ponto que às vezes muitos entrevistadores burlam ou fazem de forma por acreditar que isso vai facilitar o trabalho, não passar de forma precisa ao entrevistado o tempo de duração da entrevista. Em alguns projetos, a entrevista pode ser um pouco mais longa. E é bom a gente deixar claro para o entrevistado, logo de cara, o tempo de entrevista ou o tempo que ele vai precisar dedicar para nós durante essa conversa, durante esse bate-papo. Às vezes a entrevista dura 20 minutos, eu vou dizer que dura 10. A entrevista dura 40 minutos, eu vou dizer que dura 15, porque assim eu consigo convencer a pessoa a ficar comigo. Mas pior é a pessoa iniciar a entrevista e depois que chegar aquele prazo que você tinha estabelecido, de 10, 15 minutos, ela dizer, olha, já deu, eu não posso ficar mais do que isso, você disse para mim que durava tanto tempo e passou. Então, isso vai terminar gerando para você um prejuízo, porque você vai ter uma entrevista descartada por não estar completa. Então, é melhor você ser claro, ser honesto com o seu entrevistado, deixar claro para ele o tempo de duração, para que ele escolha participar da pesquisa e realmente vá até o final com você. E, por fim, a imparcialidade. Ah, como eu falei, todos os temas, vocês, enquanto entrevistadores, é natural que vocês tenham opinião sobre aquilo, em especial em temas mais polêmicos, em pesquisas políticas, por exemplo. Então, cabe a nós, entrevistados, guardar as nossas opiniões. E muitas vezes, esse expressar de opinião, isso está muito casado com a ideia da neutralidade, vem por meio de um olhar estranho, de uma cara feia ou de um sorriso que você dá reforçando que você concorda ou discorda daquela pessoa. Não cabe a gente fazer esse tipo de debate ou comentário, muito menos chegar ao ponto de se indispor com o entrevistado por achar que ele pensa diferente de você, tá? Então, é fundamental que a gente se mantenha neutros e imparciais durante toda a condução da entrevista, certo? Seguindo com a nossa conversa, um segundo ponto importante é como eu vou selecionar e abordar as pessoas para a realização das entrevistas. É óbvio que cada projeto possui regra distinta da seleção dos entrevistados. Sejam esses projetos entrevistas por telefone ou entrevistas presenciais, você pode ter, por exemplo, cotas de gênero, cotas de faixa etária, cotas de escolaridade, de renda, por estados da federação.
Você pode ter regras sistemáticas, ou seja, eu falo com uma a cada 10 pessoas, eu abordo uma a cada 5 casas, eu falo com uma a cada 6, sei lá, eu conto um a cada 6 veículos. Você pode ter regras diferentes para projetos diferentes. O importante é que você siga sempre a regra, tá? O entrevistador, ele tem que ter a habilidade de falar com qualquer pessoa. Eu não posso ter um entrevistador que diz: "Ah, eu só gosto de falar com pessoas jovens. Ah, eu prefiro entrevistar pessoas mais velhas. Ou eu não gosto de entrevistar homens, ou eu prefiro entrevistar mulheres. Eu não gosto de entrevistar pessoas de alta renda, ou eu não gosto de entrevistar pessoas de baixa renda." Então, assim, o entrevistador, é óbvio, se você percebe que o trabalho tem uma característica, tem um público-alvo que não faz parte, ou que você não se sente confortável, você tem a escolha de dizer: "Pessoal, esse projeto eu prefiro não participar." Mas eu preciso que o entrevistador tenha essa maleabilidade, que ele tenha essa flexibilidade de conseguir entrar e sair em qualquer ambiente, de conseguir falar com qualquer pessoa, respeitando sempre as regras de seleção dos entrevistados que foram propostos no objetivo da pesquisa. Seguir essas regras é algo fundamental. E aí, além dessa habilidade, existe aquela questão que a gente falou da honestidade. Assim, se eu chego para vocês e peço que vocês cumpram uma determinada regra, a gente, durante o treinamento, vai reforçar isso para cada projeto e a gente vai buscar criar mecanismos para acompanhar, para orientar, para garantir que essas regras estejam sendo cumpridas. Isso é algo fundamental para garantir que os resultados atingidos na pesquisa atendam aos seus objetivos. Bom, uma vez selecionado com quem eu vou conversar, o primeiro grande desafio que todo entrevistador tem é como convencer a pessoa a participar desse projeto. Talvez os entrevistadores mais antigos, mais experientes, já tenham uma bagagem, uma manha maior para conseguir fazer isso. Aos novatos, eu reforço a necessidade de você seguir mais uma vez as regras que são postas nos formulários e nos objetivos da pesquisa. E aí o ponto de partida é o speech de apresentação. Todo projeto tem um speech de apresentação. Então, seja na pesquisa telefônica, você vai ter um speech de abertura, onde você, normalmente, esse speech pede para que você se apresente, para que você apresente a data métrica enquanto órgão o qual você representa, apresente o nosso contratante, ou seja, meu nome é fulano, eu falo da data métrica, nós estamos fazendo uma pesquisa em nome do instituto, da empresa, do órgão XYZ, e fala sobre o objetivo da pesquisa. Essa pesquisa que a gente vai realizar tem o objetivo tal e tal e tal e tal. Em alguns speeches de abertura já traz o tempo de apresentação ou o tempo de duração da entrevista. Em outros, essa informação é omitida, mas deve ser oferecida quando questionado pelo entrevistado, tá? Então, sigam esse script, sigam esse roteiro, tá? E para que isso funcione, é importante que você consiga demonstrar confiança naquilo que você está falando. Então, leia esse speech várias vezes, tenha ele realmente em mente, tá? Entenda um pouco sobre o objetivo, leia o objetivo da pesquisa, preste bastante atenção nos vídeos de treinamento da pesquisa, para que você seja, caso você seja questionado pelo entrevistado por algum ponto que não está ali no speech, você consiga responder. É óbvio que também, à medida que o projeto avança, existe uma curva de aprendizagem. Então, talvez as primeiras abordagens elas sejam um pouco mais complicadas, e à medida que você trabalha um dia, dois, três no projeto, você se sinta já mais confiante e já consiga entender as formas de convencer a pessoa a participar do projeto, tá? Existem alguns projetos que vocês vão estar municiados de alguns elementos de suporte, como uma carta de apresentação, ou uma orientação de caso a pessoa se sinta, porque, lógico, todo mundo hoje teme, né, a abordagem, seja por telefone, seja na rua, por fraudes ou roubos ou falcatruas. Então, muitas vezes a gente recebe cartas de apresentação, a gente recebe indicações de: olha, acesse o site do órgão XYZ da empresa tal, e você vai ver as informações sobre a pesquisa que está sendo realizada, ligue para o número tal, entre em contato pelo e-mail X. Então, tudo isso são formas que a gente pode utilizar para contornar a desconfiança das pessoas, para que elas participem da nossa entrevista, certo? E, naturalmente, ser cordiais com as pessoas, né? A timidez não é algo que combina muito com o entrevistador, então você tem que ser desenrolado, cordial, saber falar, chegar normalmente em tom de animação e você consegue ter uma abordagem mais facilitada junto com o seu entrevistado. Agora,
Durante o trabalho de entrevista, existem alguns pontos que eu gosto de reforçar, que meio que caem como erros comuns e que precisam realmente ser trabalhados. Para os entrevistadores mais antigos, isso serve como uma reciclagem. Para os entrevistadores novos, isso é um checklist. Então, assim, esses pontos eles têm que ter muita atenção e esses erros eles não podem ser cometidos, tá? Primeiro ponto que para a gente é fundamental que vocês tenham muito cuidado. Busquem se familiarizar com o questionário. Então, antes da realização da entrevista, nós sempre oferecemos, disponibilizamos para vocês uma versão em PDF do questionário para que vocês possam lê-lo com facilidade, para que vocês possam conhecer o instrumento e entender um pouquinho sobre o projeto. A gente também disponibiliza para vocês a versão eletrônica do formulário. Então, quando a pesquisa é feita face a face, vocês recebem orientação para a instalação de software no celular de vocês, para que vocês possam ter acesso ao formulário para fazer testes. Quando a pesquisa é telefônica, vocês acessam o nosso sistema CAT e vocês conseguem ver o questionário. Tudo isso para que vocês possam entender como funciona, né? O formulário, o sistema que vocês vão estar trabalhando. Então, vocês não podem ir para campo com inseguranças técnicas, com desconhecimento das perguntas, sobre a melhor forma de preencher uma questão, sobre como utilizar o sistema, como enviar um questionário, como finalizar uma ligação. Então, existem vídeos sobre tudo isso, existe a equipe de suporte, a sala de prontidão, que dá apoio a vocês para esse tipo de trabalho. Então, busquem estar confortáveis com os instrumentos de trabalho de vocês. Se familiarizem com ele. Tá? Isso vai ajudar vocês a realizar um bom trabalho. Outro ponto, seja sempre paciente e cordial com os entrevistados. Às vezes você pode encontrar uma pessoa com menor nível de instrução, você pode encontrar uma pessoa com dificuldade de dicção, você pode encontrar uma pessoa com dificuldade de audição, você pode encontrar uma pessoa que é tímida. E aí todas essas pessoas, às vezes, podem fazer com que a condução da entrevista seja mais difícil. De você ter que repetir as perguntas, de você ter que tentar interpretar as respostas, de você ter que, sabe, convencer. Às vezes a pessoa pode estar chateada, a pessoa teve um dia ruim e termina descontando em você. Às vezes a pessoa está com pressa e, enfim. Então, assim, seja sempre paciente, seja sempre cordial. Mostre que você está ali para ajudar, que o estudo tem um objetivo e, na maioria das vezes, busca trazer melhorias para a vida das pessoas. Então, se coloque no lugar dela, entenda as dificuldades dela e se ponha a fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, tá? Terceiro ponto, seguir as instruções do questionário de forma literal, né? E aí, quando a gente fala das instruções do questionário, sobre as leituras dos textos, como a gente já falou, sobre momentos que você vai ter que apresentar cartões de resposta em caso das pesquisas face a face, isso facilita o processo de condução, seja nas pesquisas telefônicas, respeitar as orientações que você pode ter sobre saltos de perguntas ou qualquer coisa do tipo. Tá? Então, siga as instruções de forma literal. Isso facilita a vida de todo mundo e garante dados mais precisos. Se o respondente não entender a pergunta que você faz, repita a pergunta, repita as opções de resposta. Não queira adivinhar as respostas da pessoa. Então, a melhor maneira, você fez a pergunta, a pessoa diz, não entendi. Repita a pergunta uma, duas, três vezes. Lógico, existe um limite, a gente até vai falar sobre isso mais adiante. Normalmente, são três repetições. Se você repete a pergunta três vezes e a pessoa não entende ao final das três repetições, você segue para um não sabe ou não respondeu. Você vai ler as alternativas sempre que necessárias, tá? Mas faça isso também de forma calma, certo? Essas são as primeiras cuidados. Aqueles que são mais sérios, todas as perguntas do questionário devem ser feitas, a não ser óbvio que haja instruções contrárias. A gente não pode pular questões. A gente não pode achar que sabe o que a pessoa está pensando, tá? Ou pular uma questão que é difícil de ser feita, que as pessoas costumam não responder, que as pessoas ficam chateadas, com medo, com vergonha. Então, às vezes você faz uma pergunta que é muito delicada e as pessoas ficam desconfortáveis e aí você acha melhor pular aquela pergunta, né? Então, não faça isso. As perguntas têm que ser feitas na íntegra. E como eu falei para vocês, a gente tem um sistema de controle, a gente faz auditorias, a gente tem mecanismos para acompanhar o trabalho dos entrevistadores, o que só reforça o trabalho das pessoas que trabalham, que fazem a sua entrevista bem feita.
Então, sigam todo o questionário, isso é fundamental para a gente. Não é permitido ler perguntas de forma diferente, isso eu já falei algumas vezes e reforço, isso é um erro crasso, tá? A gente não pode cometer isso. Leia as perguntas da maneira como elas foram escritas. São proibidas qualquer explicações, mesmo que em resposta à dúvida dos entrevistados, tá? Não cabe a gente explicar termos, a não ser que percebam. Muitas vezes a não compreensão sobre um termo faz parte do estudo. É importante para aquela entidade, para aquele organismo, para aquela empresa que nos contratou, compreender se as pessoas sabem sobre aquilo que ela está perguntando. Então, se cada um de nós tentar explicar aquilo, mais uma vez, eu corro o risco de ter 20 pessoas explicando de forma totalmente diferente, enviesando as respostas dos nossos entrevistados. Então, se eu fiz uma pergunta, se eu coloquei uma alternativa e a pessoa faz, mas o que significa tal palavra? Mas o que significa tal termo? Mas o que significa tal expressão? Repita a pergunta, repita a alternativa, mas jamais dê uma explicação, a não ser que ela esteja no questionário. Existem projetos que certas expressões, certos termos são explicados, são conceituados antes da pergunta. Agora nós vamos falar sobre tal coisa é isso, isso, aquilo outro. Sabendo disso, você quer que você pense sobre X. Salvo essas exceções, a gente não deve fazer qualquer tipo de explicação. E, por fim, induzir ou deduzir respostas, né? Então, você não pode levar a indução das pessoas, então é isso que você pensa, né? Então é aquilo que você acha, né? É a mesma coisa em perguntas de escala, por exemplo. A gente tem muitas perguntas de escala em questionários que vão de concordo totalmente a discordo totalmente. E aí, muitas vezes, essas escalas podem ter 5, 7, 9 níveis, 3 níveis, as mais simples, mas a gente não pode deduzir as respostas. Então, em uma escala entre 5 níveis, concordo totalmente, concordo, nem discordo, discordo, discordo totalmente. O que você pensa sobre tal coisa? A pessoa diz, concordo. E aí você vai lá e marca um concordo totalmente porque a pessoa falou com muita convicção. Ou a pessoa faz assim, concordo. Então concorda parcialmente. Não, não cabe a gente deduzir a resposta. Pergunta, mas concorda totalmente ou parcialmente? Né? Uma escala de 0 a 10, às vezes tem, eu dou um 5, um 7. Então, cuidado com essas escalas, cuidado com as perguntas que as respostas ficam imprecisas. E se você tiver em dúvida sobre a resposta que a pessoa deu, peça para ela explicar novamente, reforce as alternativas e busque fazer um enquadramento preciso da resposta do seu entrevistado. Últimos cuidados que a gente precisa reforçar. É, Sempre que você estiver tratando de uma pesquisa e o respondente der uma resposta que não está no questionário, você relê as alternativas, tá? Eu chego para a pessoa e falo, dentre essas frutas, qual você mais gosta? Maçã, melancia ou banana? A pessoa faz mamão. Tudo bem, senhor, mas dentre essas 3 frutas, qual o senhor mais gosta? Melão, melancia ou banana? A pessoa insiste, mamão. Bom, você já leu para ela as alternativas, você já reforçou a pergunta, e se mesmo assim ela segue dando uma resposta fora das alternativas disponíveis, você vai marcar lá o não sabe. Existem perguntas que podem ter a opção outros. Normalmente a gente vai ver aqui o outros, ele não é lido. Se existir essa opção outros, você pode ir lá no outros e registrar. Mas nunca marque um não sabe de primeira. Às vezes a pessoa pode ter dado uma resposta imprecisa porque ela não entendeu a pergunta. Então, refaça a pergunta, coloque as alternativas, reforce, senhor, entre essas opções, entre esses itens que eu vou ler, entre essas alternativas que eu vou listar, qual o senhor considera mais próximo à sua opinião? Qual o senhor considera mais adequado em relação ao que o senhor pensa? E aí você pede para que a pessoa se enquadre naquelas alternativas, tá? Outro ponto importante, a gente nunca vai ler as opções não sabe, não respondeu, tá? É comum que essas opções estejam presentes nos formulários, sejam de forma separada, NS, NR, seja junta, NS, NR da mesma alternativa, mas a gente não lê. Todo entrevistado tem o direito de não querer responder alguma pergunta, seja porque ele não sabe sobre aquilo, seja porque ele realmente não quer falar sobre aquele assunto. Então, é comum, eu vou dizer a vocês que 90, 95% das perguntas haja a alternativa não sabe, não respondeu, tá? Só que ela nunca deve ser lida, ela nunca deve ser apresentada como uma opção.
Por mais que no começo das entrevistas seja comum a gente deixar claro para a pessoa que ela tem a escolha de não querer tratar sobre algum tema, que ela tem a opção de pular alguma pergunta caso ela deseje. Mas a gente não vai trazer essas opções como sugestões durante a entrevista, tá? Falando especificamente da questão ou da resposta não sei. Quando é que eu vou marcar um não sei, tá? Primeiro, se a pessoa realmente não sabe a resposta que foi perguntada, ou foi perguntar a uma outra pessoa. Então, em quem você vai votar nas próximas eleições? Aí a pessoa olha para você, aí vira para o lado e faz: Mãe, em quem eu vou votar nas próximas eleições? Essa pessoa não sabe em quem vai votar, né? Ou se você chega para a pessoa e faz: quanto é qual é a sua opinião sobre cometa Halley? Aí a pessoa faz: Espera aí que eu vou perguntar a fulano. Então, assim, se essa pessoa não tem uma opinião própria, ela precisa do apoio de outra pessoa para formular a sua resposta, então a gente marca o não sei, né? Outra sugestão é quando a pessoa realmente diz, eu não sei. E aí, assim, se a pessoa expressa de cara o não sei, você nem repete, porque a pessoa já deixou claro que não sabe, e de repente você ficar repetindo a pergunta pode gerar algum nível de constrangimento na pessoa e ela vai escolher uma resposta aleatória para você, simplesmente para não passar a vergonha de não saber sobre aquilo, tá? Terceira possibilidade é se você reler as opções várias vezes e a pessoa insistir em uma questão, em uma resposta que não existe, né? Como a gente falou agora há pouco. Ou se a pessoa mudar de opinião mais de uma vez. Então, eu chego e pergunto a você, qual a sua cor preferida? A pessoa diz verde. Aí daqui a pouco você vai passando, não, 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 vermelho. Não, pensando bem, eu acho que é amarelo. Bom, se a pessoa não sabe qual é a cor preferida dela. Então, se a pessoa durante a condução muda de resposta várias vezes, é porque ela realmente não tem uma opinião formada, então é um não sabe, tá? Já as opções prefiro não responder, elas se enquadram em duas situações. Quando a pessoa expressa que prefere não responder, não quero responder essa pergunta. Ou quando a pessoa se sente desconfortável e diz, eu quero pular essa pergunta. Eu não quero tratar sobre esse tema. Nesses casos, a gente marca o prefiro não responder, certo? Por fim, uma outra alternativa que pode acontecer no formulário de vocês é o outro, né? Ou outros. Existem situações que o outro vai pedir para que você especifique a resposta da pessoa, existem situações que o outro é simplesmente um outro, ou seja, a pessoa listou uma alternativa que é diferente de todas aquelas que já foram oferecidas. Sempre que você tiver um outro que abre um campo aberto, em que você vai digitar a opinião das pessoas, o que a gente pede é que vocês tenham muito cuidado com esse processo de digitação. Primeiro, para que ele seja preciso e não muito longo. Então, a pessoa vai lá, diz que é um outro e dá uma palestra de 15 minutos sobre o assunto. Você não vai conseguir trazer tudo isso no formulário de vocês. Então, é interessante que você consiga reduzir a opinião da pessoa em uma pequena frase, no máximo 4 ou 5 palavras. Então, se a pessoa falou lá, eu acho, qual o principal problema da cidade? E aí tem lá uma lista com 30 opções e a pessoa não diz nenhuma daquelas. E dá uma palestra para você sobre um tema qualquer. E aí você vai dizer, olha, eu preciso que o senhor me resuma a sua opinião e aí em um pequeno conjunto de palavras, para que eu consiga registrar. E aí você pede à pessoa para fazer esse resumo. Se a pessoa ainda insistir, você pode tentar formular uma ideia e dizer, olha, seria isso, que a senhora, né, e tentar ajudar ele a formular esse pequeno resumo e trazer no outros. Outra situação importante é que a digitação seja o mais precisa possível. A gente sabe que às vezes digitar no tablet, no celular, ou até mesmo no teclado, nas pesquisas por telefone, podem existir erros de digitação. Então, assim, revisem antes de seguir para que a gente consiga, porque às vezes um erro de digitação pode mudar por completo o sentido da palavra ou da frase, e quando a gente vai recebe isso, que a gente vai tentar entender e codificar, a gente vai ter bastante dificuldade se não tiver escrito da forma adequada, certo? Então, esses são os pontos chaves que a gente espera que vocês consigam seguir e que vão servir como base para orientação, para condução de qualquer trabalho de pesquisa. Reforço a vocês que a equipe de suporte e supervisão vai estar sempre à disposição de vocês para dar o auxílio necessário para a condução das entrevistas. Para aqueles que já trabalham conosco, é um prazer revê-los. Para aqueles que estão chegando para trabalhar conosco pela primeira vez, é um prazer tê-los novamente agora na nossa equipe, tá? Boa pesquisa, bom trabalho para todo mundo. Até a próxima. Tchau.